agora nós levamos para Ti, Pai. Levamos, Pai, a nossa gratidão, os louvores, entregamos a oferta, a nossa vida, porque deixamos a fazer e viemos até a Tua casa. Agora é hora, Pai, de ligar o nosso pensamento aos céus, porque vai vir pão quentinho. Rima na marcha. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Teu servo como porta-voz dessa noite, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor já deu a mensagem, Pai. Não é para nos agradar, Pai. É aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso, Espírito Santo, usa o Teu Filho. Cobre ele com o Teu sangue. Esconde ele, Pai. Esconde essa igreja debaixo da cortina da graça. Que toda seta do inimigo que batalha contra a mensagem e a palavra de Deus, que vai sendo repreendida agora em nome de Jesus. Cobre o Teu servo com o Teu sangue, o presbítero José Isaílton, Pai. Derrama sobre ele porção dobrada. Sabedoria, unção, graça, santas revelações, meu Pai, que venham do céu, Pai, através dos santos dons, Pai, para que ele já possui. E nós, como igreja, nós te adoramos e te agradecemos, aplaudindo o Rei Jesus, porque a palavra, Pai, é o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus pela vida. Só dar uma alegria para a palavra do Senhor, minha irmã. Você que trouxe sua vida, abra comigo o livro de Marcos. Glória ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Rei da glória. Príncipe da paz. Livro de Marcos, capítulo de número 11, verso 46. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Que diz assim nessa noite: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levante, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu venha ter vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu pelo caminho. Glória a Deus. Coloque sua Bíblia no seu assento, irmãos. Quero fazer um minutinho só de oração, não precisando da oração do céu do Senhor. Aleluia. Oremos. Soberano Deus, amantíssimo e eterno Pai. Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Príncipe da paz, tu és, Senhor. Nessa noite, meu Pai, a tua palavra, Senhor, ela já foi liberada, Senhor, no mundo físico e também no mundo espiritual, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concedeu nessa noite, Senhor. Ó, Papai querido, fica à vontade na casa, Senhor. Aleluia, Senhor, visita, meu Pai, aleluia, meus filhos, meu Pai, que não puderam vir, Pai, por motivo de força maior, Senhor. Sabemos entender, meu Pai, que tudo o Senhor tem um propósito nessa noite. Então, nessa noite, Pai, obrigado, Senhor, pelos louvores, meu Pai, pelas oportunidades, Senhor, tudo isso edifica, Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, aleluia, que a tua palavra vem, meu Pai, aleluia, Senhor, em direção a cada coração, meu Pai, aleluia, não sabemos a maneira que qual Deus vai nessa casa, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem, meu Pai, aleluia, Senhor, a direção, o Senhor tem, meu Pai, a proteção, o Senhor tem, meu Pai, a solução nessa noite. Então, nessa noite, meu Pai, visita, meu Pai, trabalha, meu Pai, pelo teu povo de
clama pelo teu santo nome nessa noite. É assim que nós pedimos, é assim que nós oramos. Se você quer nessa noite, já se assista nessa noite, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Vamos aprender essa noite um pouco com esse homem, aleluia, chamado, aleluia, Bartimeu, aleluia. Não quero aprofundar muito, só quero deixar um contexto da igreja, aleluia, a qual Deus, Ele tem suas maneiras, a forma de trabalhar, aleluia. Os irmãos entendem que, aleluia, vivemos dias difíceis na terra, aleluia, ainda mais cristão, no Brasil nem tanto, mas no mundo aí fora da uma perseguição, e nós que temos o privilégio de poder adorar o Senhor, aleluia, com saúde, aleluia, e em paz, muitas das vezes nós nos pegamos, aleluia, sem, muitas das vezes, aleluia, deixamos de fazer o melhor para o Senhor. Mas agora eu quero trazer para você, irmãos, o que o Senhor vai fazer na vida desse homem, aleluia, a qual tinha uma deficiência, aleluia, a qual ele não nasceu assim. Os estudos vão falar de Flávio Josefo, que ele narra, ele escreve essa história que o seu pai Timeu é um homem de guerra, e ele se aposenta, e ele coloca um comércio, mas logo após, aleluia, ele chega o Império Romano ali em Jericó e começa a cobrar impostos, e esse homem ele não aceita esse jugo, aleluia. Então ele monta, aleluia, um pequeno exército ali e vai, aleluia, ter como, aleluia, exército romano. Só que eles acabam morrendo, e naquela época era comum, aleluia, eles irem atrás da descendência, da família, e muitas das vezes se não matasse, pegava e deixava uma marca como exemplo. E agora ele procura saber quem é a família desse Timeu, e pega seu filho na época, que era, aleluia, Bartimeu, e ele deixa uma marca nesse jovem, uma marca que vai fazer com que ele carregue esse jugo até a hora a qual ele se encontra com aquele que pode resolver o seu problema. Eu quero já entrar no lado espiritual nessa noite, irmãos. Eu não sei qual foi a área que Satanás entrou, aleluia, e deixou uma marca em você, aleluia, mas sabemos e entendemos, irmãos, que muitas das vezes nós sofremos, nós, aleluia, ficamos, aleluia, desapercebidos, muitas das vezes, aleluia, aflito e contrito, aleluia, por causa dessa marca. Mas sabemos que essa marca, irmão, ela vai durar só até quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus. E com esse jovem não foi diferente. Agora entra comigo, irmãos. Imagina eu, como o pastor estava falando aqui, toda criança, todo adolescente, ele tem um sonho. O sonho de criança, aleluia. Eu tinha esse sonho, mas eu não levava jeito, irmão. Meu sonho era ser um jogador de futebol, irmãos. Aleluia. Mas eu só ia no campo para cuidar, irmão. Eu não aceitava, só estava no tiro e eu derrubava, já entrava no soco. Aleluia. Então não fui feliz nessa área. Mas entenda que toda criança ela tem um sonho. Um sonho de ser jogador de futebol, um sonho de ser médico, um sonho de ser engenheiro, um sonho de ser um piloto de avião. Aleluia. E as mulheres, um sonho de ser uma mãe de família, de ter filhos, casar. Aleluia. Agora entenda, irmãos, uma criança, aleluia, pequena, aleluia, sem entender o que estava acontecendo, o Império Romano ele chega e coloca esse jugo nessa criança, tirando, aleluia, o seu globo ocular, arrancando os seus olhos, tirando o direito, aleluia, de ver, o direito, aleluia, da visão. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Diácono João Paulo. Aleluia. Todo louvor, aleluia, não é para desistir. Aleluia. Ainda está em pé. Aleluia. Jesus está falando nessa noite, não desista. O adversário ele quis colocar uma marca, ele quis colocar um jugo. Aleluia, fica tranquilo. O Senhor está falando, é possível sonhar, é possível acreditar. Aleluia, muitas das vezes, aleluia, você não está vendo, aleluia, pelos olhos normais, pelos olhos espirituais. Muitas vezes, quando a gente olha pelo olho carnal, irmãos, o cenário é caótico.
o cenário, aleluia, tem desgraça. Ei, o cenário, o adversário falou: ei, a sua história vai acabar por aqui. Quem sabe, na visão, aleluia, humana de Bartimeu, ele sem entender nada, e crescendo, e crescendo, e crescendo, aleluia, ele falou: o que eu fiz de errado? Por que fizeram isso comigo? Aleluia. E é bem verdade, irmãos, que nessa trajetória, nessa caminhada com Cristo, nós muitas das vezes adquirimos, aleluia, marcas, aleluia, a qual, por causa de atitudes de pessoas que cometeram seus delitos, mas não sabia que ia ter consequência. Muitas das vezes nós cometemos, aleluia, alguns tipos de atitude, irmãos, que não vai refletir diretamente na gente, mas muitas das vezes vai refletir na nossa casa, na nossa família, no nosso ente querido. E foi isso que aconteceu com Bartimeu, aleluia. Mas entenda que Jesus, irmãos, Ele nunca vai entrar na minha, na sua casa, na minha, na sua vida, aleluia. E quando Ele sair, aleluia, vai ficar igual. Jesus, quando entra, é para mudar cenário. Quando Jesus entra, é para mudar história, é para mudar o quadro. E o Senhor está falando nessa noite: estou eu chegando nessa noite, aleluia, estou eu entrando nessa, aleluia, nesse problema teu, aleluia, para te dar vitória, aleluia. Hoje é a quarta-feira, irmãos, a qual, aleluia, nós nos reunimos nessa noite, muitas das vezes cansados. Eu cheguei hoje só pela misericórdia em casa, irmãos. Começou a dar dor de cabeça, ânsia de vômito. Eu falei: Senhor, mas isso não é do Senhor. O adversário é sujo, ele é tudo, irmão. Aleluia. Ele querendo jogar seta, querendo jogar os seus dardos inflamados maligno. Mas Deus é bom. Aleluia. Independente do adversário colocou marca, colocou junto, Deus é bom. Aleluia. Jesus, Ele está aqui nessa noite, irmão, para te falar. Ainda que o adversário tem, aleluia, colocado um alvo, aleluia, fica te dando fechado, fica te dando, aleluia. Ei, Jesus, Ele está vindo, Ele está passando pelas portas, aleluia, de Jericó, e você vai ter um encontro com Ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Ei, entende, irmãos? Uma pessoa nascer, aleluia, sem ver, é uma coisa, ele já está acostumado. Mas uma pessoa que outrora enxergava, aleluia, e do nada, aleluia, vê um jugo desse, arranca seu oco ocular, irmão. É um testemunho, aleluia, vai impactar. Eu imagino, irmãos, aleluia, aqueles soldados que fizeram isso com aquela criança, que agora a narrativa vai falar que ele tem um encontro com Jesus, depois de grande, aleluia, um dos maiores milagres que Jesus fez. Entenda que Deus não te chama para ficar parado na estrada, porque a Bíblia fala que quando Jesus entra, aleluia, em Jericó, aleluia, a Bíblia fala que o cego, aleluia, Bartimeu, ele está, aleluia, no caminho. Aleluia. Então entenda, irmãos, que quando Jesus te chama, é para você marchar, é para você, aleluia, desempenhar o seu papel, aleluia. Independente, não vamos nos vitimizar, não vamos nos fingir de coitadinha porque eu estou com enfermidade, porque eu estou com dor de cabeça. Não, aleluia. Quem sabe, aleluia, Bartimeu, ele estava sem a visão, mas ele podia ouvir. Então o Senhor nos dá, irmãos, vários tipos de talento, aleluia, vários tipos de dons, aleluia, tato, aleluia, a visão, o olfato. O Senhor só quer que você esteja disponível e sensível para ouvir a voz dele. Quem sabe, Bartimeu, ele falou assim: ei, eu estou aberto no caminho, aleluia, o adversário coloca jugo e ainda dá uma capa. Quem sabe naquela época, ele tinha uma capa para pedir esmola, como se fosse um alvará, né? Como se diz aí, aleluia. Só que essa capa, irmãos, ele estava dando legalidade para ele mendigar. E o Senhor não te chamou para ser mendigo, o Senhor te chamou para você ser soldado de Cristo, ser, aleluia, o desembargador do céu, para trazer as boas novas, aleluia. Ei, pode te arrancar tudo, irmãos, pode te arrancar os olhos, pode te arrancar a língua, pode te arrancar tudo, mas não para de clamar, porque a Bíblia fala que quando, aleluia, Bartimeu escuta, aleluia, a multidão passando, ele pergunta: ei, quem é que está vindo aí?
E a multidão, falei, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Um segredo, irmãos, um segredo que eu quero deixar para você aqui nessa noite. Entenda. Timeu, aleluia, ele ensinava a lei, ele ensinava, aleluia, a respeito do reino para Bartimeu. E ele falava assim que um certo tempo, iria vir aleluia, que iria vir, aleluia, resgatar o povo de Israel, aleluia. Esse homem era Jesus de Nazaré. Agora entende, irmãos, uma criança, aleluia, crescendo, aleluia, sem expectativa, sem, aleluia, oportunidades. Mas quando ele ouve falar do nome que está acima de todos os nomes, Jesus de Nazaré, quem sabe o seu coraçãozinho, aleluia, começa a bater mais forte, e o seu, aleluia, subconsciente vai lá atrás, ainda mesmo que criança, ele escuta e lembra das palavras que seu pai fez, aleluia, lembrar. Agora ele fala, opa, eu estou aqui, aleluia, nesse cenário, aleluia, qual? Como se fosse um desenho apagado, aleluia. Mas tinha aleluia, que tinha o poder de mudar o quadro dele. Quem sabe eu não tenho o poder de mudar o seu quadro nessa noite. Quem sabe o pastor Ricardo, o pastor Felipe não tem o poder ainda de mudar a sua situação. Mas Jesus de Nazaré, que está aqui nessa noite, ele pode entrar nessa área, ele pode entrar, aleluia, nessa adversidade que você está passando, para mudar a situação, a adversidade, aleluia, que você, aleluia, está passando nessa noite. Oh glória! Pessoas desprezam você no caminho, mas Deus não, irmão. Aleluia. Ei, quando ele fala, ei, quem é que está passando por aí? É Jesus de Nazaré. Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, irmãos, oprimiu, aleluia, e fez ele calar a boca. Aleluia. Mas então, irmãos, as pessoas muitas das vezes querem fazer com que você pare, aleluia, de clamar o nome do Senhor, faça com que você pare de desistir da nossa promessa, aleluia, daquela palavra que foi liberada, aleluia, para tentar paralisar a minha e a sua visão, aleluia. Mas fica tranquilo, a multidão pode tentar, aleluia, nos paralisar, mas Jesus, ele veio para mim, aleluia, para mim e para a tua vida, para trazer vida e vida com abundância, porque a Bíblia fala no livro de, aleluia, de, ai Jesus, aleluia, É Deus. oh glória, aleluia. Agora fugiu da cabeça, aleluia, que Jesus, ele veio, aleluia, para salvar, aleluia, o filho daquele que se tinha perdido, aleluia, veio para dar vida e vida com abundância. Então entenda, irmãos, aleluia, pare de reclamar, porque você não vê, aleluia, você só não vê, aleluia, mas agradeça por aquilo que você tem. Você muitas das vezes está almejando algo que você não tem ainda. Mas pare de reclamar por aquilo que você não tem e acaba, aleluia, e comece a agradecer aquilo que você já tem, aleluia. Quem sabe no dia de hoje, aleluia, você queria, aleluia, estar, aleluia, em outro lugar, fazendo outras coisas, enquanto tem pessoas que estão lutando pela vida, aleluia. Quem sabe você fala assim, nossa, eu poderia estar hoje, aleluia, no shopping, poderia estar hoje, aleluia, em outro lugar. Irmão, essa semana aqui foi uma semana muito de experiência própria. Eu me deparei com tantas pessoas que precisam de oração, de pessoas que precisam de um socorro bem presente na hora da angústia, aleluia, que liga, que manda mensagem, pessoas que outra hora serviam a Deus, aleluia, mas por motivo de palavras, aleluia, da multidão que oprimiu, da multidão que tirou ele do caminho, aleluia, da casa do Pai, e hoje não tem mais força para voltar na presença do Senhor, aleluia. E a gente só tem que orar, a gente só tem que buscar, a gente só tem que interceder por essas almas aí. Mas aqui no caso, aleluia, Bartimeu, ele não se intimidou com a multidão, mas sim ele começou a clamar cada vez mais forte, aleluia. O Senhor está falando, independente da situação, independente da adversidade, somente clama, somente acredita, aleluia, porque, aleluia, só vai, aleluia, para um pouquinho de tempo que eu estou chegando, aleluia, para te dar vitória nessa noite. Ei, a multidão falou, fica quietinho, não atrapalha o mestre.
Aleluia, tipo assim, você não tem mais jeito. Esse vai ser o seu cenário, você vai acabar dessa forma. Aleluia. Mas Jesus, irmãos, Ele sabendo, entendendo, aleluia, do meu e do seu problema, Ele nunca vai nos desamparar. O homem vai julgar eu e você, aleluia, pelo nosso passado, pelo que nós fizemos. Mas Jesus, aleluia, Ele vai chegar e Ele vai nos mudar, Ele vai nos dar uma outra história. Ei, Jesus coloca uma vírgula, aleluia, e escreve uma nova história ao meu e teu respeito nessa noite. Aleluia. Você vai ouvir muitas coisas, porém guarde só quando for de Jesus. Muitas coisas chegam até mim, irmão, muitas coisas chegam até você, para quê? Para desanimar, para falar, ei, você está esperando essa promessa há quanto tempo? Ei, sua esposa, seu esposo, seu filho não muda. Mas fica tranquilo. A última palavra é do mestre. Ei, falei, esse quadro não vai mudar. Ei, esse quadro, aleluia, para a morte. O Espírito Santo do Senhor está falando nessa noite, irmãos. Fica tranquilo. Que nesse mesmo cenário, aleluia, qual você está sendo atacado, aleluia, que você está sendo bombardeado, vai ser nesse cenário, aleluia, que você vai ser mais exaltado na tua vida. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, nós esperamos de perto uma palavra que vai vir de ânimo, de conforto, de incentivo, aleluia, mas muitas das vezes é diferente, irmãos. Aleluia. Aos de perto que vai nos desanimar, aos de perto que vai nos tirar do caminho. E Jesus está falando, ei, somente ouça decreto, aleluia, para a minha palavra. A última palavra ainda é minha, aleluia. Imagina, irmãos, o desespero desse jovem, desse homem, aleluia, quantas noites, aleluia, ele pegou pensando, será que meu fim vai ser esse? Será que nunca mais vou ver a luz do sol? Aleluia. Mas a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Entende, irmãos, que quando fala o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, isso está relatado, isso está, aleluia, como o que? Saindo de uma zona de conforto, porque ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para desanimar, para parar, aleluia, mas quando ele escutou, aleluia, a voz, aleluia, que era de Jesus, ele começou a clamar cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você está esperando para clamar nessa noite, irmãos? O que você está esperando para começar a adorar o Senhor nessa noite? Aleluia, porque de boca fechada, irmãos, Jesus não vai operar. Aleluia, Jesus só opera quando você, aleluia, confessa, quando você declara que Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Ei, Ele já sabe do seu problema, Ele já sabe aonde é o foco, aonde está tirando o sono, o sossego. Mas Ele quer que você clame, Ele quer que você confesse a Ele nessa noite. Aleluia. Quem escuta sobre o poder de Jesus não fica de boca fechada. Aleluia. Ei, ele não enxergava, irmãos, com a visão humana, mas ele ouvia. Aleluia. Então foi isso. A Bíblia fala que a fé ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ele ouvia de Jesus, mais, aleluia, a fé aumentava no seu coração. Aleluia. Ele era cego dos olhos e não da consciência. Ele só tinha uma visão, ele só tinha uma, aleluia, quem sabe, uma deficiência, irmão, da visão. Mas o Senhor nessa noite está falando, ei, o adversário quis tirar a tua visão nessa noite, mas eu vim te dar uma direção, eu vim, aleluia, fazer um milagre na tua vida, porque a tua história não vai acabar dessa forma. Ei, a tua história, a tua família, da tua casa não vai ficar desse jeito, porque eu cheguei para te dar vitória nessa noite. Aleluia. Ei, ele enxergava melhor do que muita gente, irmãos. Aleluia. Quantas pessoas estavam ali do lado de Jesus, irmãos, e não reconheceu que Jesus era o Messias. Aleluia. Ei, quantas pessoas esbarravam em Jesus ali, mas não tocava diferente, igual aquela mulher com fluxo de sangue. Ei, a multidão estava oprimindo, estava apertando, mas aquela mulher só precisou tocar. E quando ela toca, mas foi um toque diferente, porque Jesus para. E a Bíblia fala que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Jesus, irmãos, ele só para. O diferencial de Jesus não é quando ele está andando, irmãos.
O diferencial de Jesus é quando Ele para, irmãos. Aleluias. Quando Jesus para, irmãos, Ele para mudar a situação. Ele para mudar a história. E quando Ele entra, irmãos, é para arrancar o mal com raiz e tudo nessa noite. Aleluia. Eu vejo nessa noite nos flechas, aleluia, sendo lançada, aleluia, sobre essa igreja. Aleluia, mas nesse momento eu já vejo o anjo do Senhor com a cúpula de aleluia, da glória do Senhor, guardando a vida dos irmãos, guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Aleluia. O aniversário é sujo, é tudo, irmão. Ei! A Bíblia fala que 1000 caíram ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O adversário, Ele não está feliz comigo, Ele não está feliz com você. Aleluia. Ele já decretou, aleluia, que vai acabar comigo, com você. Entenda. Ei. O adversário, todo dia, ele abre uma cova para mim e para você, irmãos. E todas as vezes que nós vamos dormir, irmão, ele fala: hoje eu não peguei ele, hoje eu não peguei ela, mas amanhã eu pego. Imagina eu e você acordando de manhã, me batendo o joelhinho no chão, aleluia, agradecendo a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós dormimos fraco, quando nós acordamos, irmãos, nós estamos mais fortes do que um leão. Ele fala: mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Aí Jesus fala: é minha graça, aleluia, é minha graça, é minha graça. Então, irmão, fica tranquilo. E muitas das vezes, irmão, o Senhor não vai te julgar, aleluia, pela tua fraqueza, porque a Bíblia vai nos falar, irmãos, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Aleluia. A fraqueza humana é normal, irmãos. É normal cansar. Aleluia. Nós trabalhamos, nós esquentamos a cabeça com dívida, temos problema dentro da casa, com família. Aleluia. Então chega uma hora, irmão, que nós nos sobrecarregamos. Mas que bom que nós nos sobrecarregamos, porque a palavra do Senhor vai nos falar: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite: estou eu tirando o jugo, estou eu tirando carga, estou eu visitando nessa noite a doença, a enfermidade, o espírito da morte, lá, abracando, a labaçúria, a labacépia. Ei, aleluia, estou eu restaurando, estou eu visitando o nervo, estou eu andando, passeando por dentro das veias, entupindo o coração nessa noite. A live cai a fogo, que é fácil na labacépia. Oh, aleluia. Eu vejo Deus operando, eu vejo Deus entrando, aleluia, com as suas vestes celestiais, aleluia, com o seu manto sagrado, aleluia, colocando uma gota de sangue, aleluia, lavando e remindo pelo sangue de Jesus nessa noite. Oh, glória, aleluia, oh, aleluia. Ei, o diabo quer fazer você calar, aleluias, a minha e a sua voz, aleluias, mas ele só quer, irmãos, porque aleluia, a última palavra é do mestre, aleluias, fica tranquilo, aleluias, o trauma te faz calar ou gritar, aleluias, escolhe o que você vai fazer, irmão, nessa noite. Esse trauma vai fazer você ficar calado ou você vai gritar? Que eu entendo nessa noite: você vai ficar calado, oprimido, vendo Jesus passar do teu lado, ou você vai clamar? Aleluia. O Senhor está falando nessa noite: se eu fosse você, eu levantava, aleluia, a coluna da adoração. Se eu fosse você, eu levantava a coluna do clamor. Se eu fosse você, eu levantava a coluna da oração nessa noite. Porque, aleluia, só tem problema, irmãos, mas resolvido, irmãos, só no clamor, só na adoração. Aleluia. Ei, entenda que Jesus, ele nunca vai se comover com choro, aleluia, com lágrimas. Entenda que muitas das vezes o nosso filho, só para você entender, quando ele quer alguma coisa, aleluia, ele chora, ele faz birra, e para ele calar logo a boca, a mãe vai e faz o querer dele. O pai até fala não, mas o pai entra para dentro do banheiro, a mãe cala a boca, aleluia. Mas Deus não é dessa forma, irmão. Deus, ele trata, Deus, ele vai na raiz do problema. Então entenda, com Jesus não tem birra, com Jesus não tem aleluia e tiquinho, não. Aleluia. Jesus está falando: ei, para mim resolver o problema tem que clamar. Para você, aleluia, para mim resolver o teu problema, você tem que abrir a sua boca e confessar. Aleluia. Faz isso nessa noite, clama a Ele, confessa a Ele, fala para Ele que Ele é o único suficiente o Salvador nessa noite. Aleluia. Não é sofrimento, aleluia, que para Jesus, mas o clamor. Oh, aleluia, aleluia. Essa leve momentânea dor, aleluia. Jesus está falando: ei, esse
clamor, aleluia, o louvor, aleluia, a adoração perfeita, aleluia, o coração contrito e atrito nessa noite para Jesus. E quando Ele para, Ele dá vitória nessa noite. Ei, Jesus nunca entra sem propósito. Aleluia, Jesus está entrando nessa noite, irmãos. Independente da situação, aleluia, Jesus está entrando nessa noite, aleluia, está restaurando visão, aleluia, não é para parar, não é para, aleluia, parar, mas sim para continuar, continua clamando, aleluia, não deu certo hoje, o milagre aconteceu hoje, aleluia, continua clamando amanhã, não aconteceu amanhã, continua clamando, aleluia, depois da manhã, aleluia, vai chegar uma hora que ele vai parar, quando Ele parar, não vai falar, ei, o que queres que eu te faça? Oh, aleluia, oh glória. E quando Ele para, irmãos, aleluia, para te dar vitória. Agora, para concluir, irmãos, quando Ele começa a clamar mais forte, mais alto, aleluia, Jesus fala, ei, chama Ele, aleluia, entende, irmãos, que o fofoqueiro, o linguarudo, aquele que falou que não ia ter jeito, aquele que falou que não ia dar certo, aleluia, que você não ia conseguir, é esse mesmo que Jesus vai usar, vai te chamar e falar, ei, vai lá que Jesus vai falar contigo, aleluia. E quando Ele chega diante do mestre, irmãos, o mestre fala, o que queres que eu te faça? Ele fala, mestre, que eu torne a ver, aleluia. Irmãos, isso aqui é uma coisa minha, tá? Agora imagina, Jesus, aleluia, pegando aquele homem, sem nada no seu rosto, aleluia, e falando assim, ei, a tua fé te salvou, aleluia. Imagina, irmãos, ali, estampado para toda a multidão, a pupila, os olhos, aleluia, começando a estabelecer, começando a voltar tudo normal, irmãos. Imagina, irmão, aquele milagre, aleluia, que foi extraordinário, aleluia, naquele momento. Agora imagina, irmãos, aquele soldado, a Bíblia não fala, aleluia, não tem, mas imagina, irmãos, aqueles soldados que arrancaram o globo popular daquele homem, aleluia, presenciando isso. Aleluia, era como se Jesus está falando assim, aleluia, ei, arrancaram de você, aleluia, a esperança, arrancaram um sonho, mas aleluia, aquilo que você tinha não significa o que eu vou fazer agora. Entenda, irmãos, que o que Jesus, aleluia, vai fazer na vida da sua vida, irmãos, nada se compara, aleluia, do que há de vir, aleluia, porque a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, aleluia. Jesus está falando, ei, vou eu multiplicar a unção, vou eu multiplicar, aleluia, as bênçãos na tua vida, mas somente confia, aleluia, descansa, aleluia, porque o melhor está por vir. Amém, igreja? Se põe de pé nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória. Jesus, aleluia, nunca entra sem propósito. Esse é o tema da campanha da mensagem, aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por essa simples e humilde palavra, Senhor, aleluia, mas que nós entendemos, meu Pai, para o milagre acontecer na minha e na sua vida, Senhor, aleluia, nós temos que clamar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando nós estamos aqui, Pai, clamando, o Senhor está trabalhando, meu Pai, na nossa casa, aleluia, na nossa vida, no hospital, aleluia, Senhor, na cadeia, Senhor, nesse momento, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, para ir visitando, meu Pai, os hospitais, os socorros, Pai, para essa minha região, Senhor, que o sopro de vida, meu Pai, venha, aleluia, se alcançar esse homem, essa mulher, meu Pai, nessa noite, meu Pai, aleluia, Senhor, que o Senhor venha acessar, meu Pai, nessa noite, para o choro, a angústia, a tristeza, para o medo, Senhor, mas sabendo, Pai, que o Senhor tem propósito em tudo, meu Pai, Senhor, tem sua vontade nessa noite, meu Pai, é assim que nós pedimos e oramos,